Deixa eu ver se... Boa tarde. Boa tarde. Vamos entrando. Já são as 16 horas em ponto. Vamos iniciar um bate-papo super gostoso com a Cíntia, que é psicopedagoga, e com a Renata, que é a fono. Boa tarde, mamães que estão chegando. Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vai chegar mais gente que daqui a pouco. Vamos falar com a fono e com a psicopedagoga, falar por que meu filho não fala. Vamos saber o que é isso, por que isso acontece. Algo que é tão abordado entre nós que somos mães, né, e não sabemos como agir, como abordar essa situação que é um pouco delicada. E agora sim, agora ela entrou e entrou de vez. Vamos desejar boa tarde a ela. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Aí, agora sim. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Renata. Boa tarde, tudo bem, Tudo bem? Prazer com vocês aqui. O prazer é nosso. Hoje o bate-papo é de vocês, tá? Pode ficar à vontade, falar. Se tiver alguma pergunta, eu acho que aparece para vocês, podem responder. Sintam-se à vontade, é caso de vocês. Eu vou fazer assim, as meninas vão colocando e aí eu vou tentar ir anotando algumas perguntas aqui, porque aí ou a gente já vai entrando no assunto, ou a gente deixa a Renata trabalhar a pauta, porque eu acredito que como teve um tema, muita gente já... Muitas coisas já vão ser respondidas dentro desse tema. Então tá ótimo. E aí eu vou anotando, porque no final a gente faz uma retrospectiva. Tá bom? Tipo assim, alguma pergunta que a gente achar que não foi respondida dentro do contexto, a gente volta. Tá bom. Tá ótimo? Tá. E você tá aí no ateliê? Eu vim aqui só pra entrevista, só pra bate-papo mesmo, porque eu tava dentro de casa, o braço tá inchado, não tô trabalhando direito. Então, tô pegando devagarzinho pra ficar bom logo. Isso aí. Daqui a pouco tá tudo certo. Deus quiser. A gente pode começar então? Ir começando Pode. Aqui? Então tá. Então eu vou pedir pra Renata se apresentar, vou me apresentar também. Peraí. Peraí, deixa eu fazer um negocinho aqui, que o telefone vai... Aí, tranquilo. Então, vamos lá. Me chamo Cíntia, tá? Sou neuropsicopedagoga, sou a proprietária da Estímulo Clínica Integrada. E é um prazer estar aqui hoje falando para vocês sobre esse assunto tão especial. E eu e a Dani, né? Trouxemos a Renata hoje, que é a nossa fono. A Renata é fonoaudióloga lá da clínica da Estímulo e de outros lugares também. Então, ela vai estar se apresentando, falando um pouquinho para vocês, né? Até mesmo da trajetória dela. Eu acho legal vocês saberem. E aí, a gente entra no assunto. Ok? Tá ok. Então, vamos lá, Renata. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Renata, sou a fonoaudióloga, tá? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, da Cíntia. Tá, Cíntia? Muito obrigada pelo convite. E o convite da Dani também para estar aqui com vocês agora nesse bate-papo com o tema Por que meu filho não fala? Né? Uma pergunta tão pertinente. Tá baixo, né? será que é só pra mim? Tá um pouquinho O áudio mais? tá baixo pra todo mundo aí ou é só pra mim? Deixa eu ver. Tá baixo quando eu falo ou quando a Renata fala? Não, agora ele ficou todo baixo, mas pode falar que eu acho que as meninas estão ouvindo. Acho que foi um problema do meu aqui. Vou até botar o fone. Então, meninas, se vocês estiverem ouvindo, dá um... Senão as meninas já estavam reclamando. Pode continuar, Renata. Então tá Tá bom. ouvindo, né? Então, hoje em dia eu recebo muito no meu consultório mães com a queixa, o meu filho não fala. Será que isso é normal? Né? Toda criança, né, ao nascer, no primeiro ano de vida, os pais ficam muito ansiosos, é um momento muito esperado, né? O momento da fala. E, às vezes, essa ansiedade acaba até atrapalhando o próprio desenvolvimento da criança. Então, a queixa que eu recebo muito é: Renata, meu filho não fala nada.
Renata, ele aponta o que quer, será que é autismo? Então, tipo assim, são muitas dúvidas que a mãe chega no consultório. E nós precisamos saber o seguinte, essa criança, ela não fala nada ou ela emite alguns sons, tenta se expressar de alguma forma, né? Porque existe também a linguagem não verbal. Às vezes a criança tem a intenção de se comunicar, certo? Então eu tento conversar com a mãe. E a gente escuta também as pessoas falarem assim, é assim mesmo, no momento certo ele vai falar, né? Quando ele entrar na escola, nossa, ele vai desenvolver muito, isso é normal. Sim, isso pode ser até normal, pode até chegar um momento que essa criança entre na escola, se desenvolva, e se não for, né? E se esse momento chegar e essa fala não aparecer? O que pode ser? Né? Então, o que acontece? Para isso, existem os fatores que precisam ser avaliados numa criança, tá? Quando eu recebo uma mãe no meu consultório com essa dúvida, primeiramente eu tento, a gente marca uma avaliação, uma anamnese mais a fundo, porque primeiro eu preciso conversar com essa mãe. Eu preciso saber o contexto familiar, eu preciso saber a história do parto dela, se foi um parto tranquilo, se teve alguma intercorrência, se essa criança precisou ficar em UTI, se essa criança foi entubada ou não, se usou antibiótico ou não, porque tudo isso pode ter interferência no desenvolvimento da criança. Eu preciso saber do contexto familiar. Como que é essa criança em casa? Ela brinca, ela interage, ela tem amigos? Então, é uma anamnese bem a fundo. Eu preciso primeiro entender essa família, para depois sim eu conhecer a criança. E tem mães que até falam, mas a primeira consulta eu não vou levar ele? Como assim? Né? Você vai conversar comigo e não com meu filho? Por quê? Eu preciso juntar esse quebra-cabeça. Depois que eu vou avaliar a criança. Então, eu procuro saber da mãe, sobre tudo. E elas vão conversando, né, de uma maneira aberta comigo. E, às vezes, podem ser, o atraso da linguagem, né, o desenvolvimento da linguagem, pode ser por algum motivo orgânico. Ou seja, será que essa criança tem algum problema audiológico? Será que ela escuta bem? Aí eu recebo muitos relatos assim, não, Renata, mas o meu filho, ele quando nasceu, ele fez o teste da orelhinha e foi ok. Ele passou nas duas, ambas as orelhas, né, que a gente fala. Sim, mas o teste na maternidade, ele pode acontecer, sim, para ver se o sistema nervoso central realmente está mandando comando para a audição. Mas no decorrer do tempo, essa criança pode apresentar uma alteração, porque ao nascer, a criança acaba ainda ficando com resquícios de parto, né? Dentro do conduto auditivo. Isso pode atrapalhar a audição. No desenvolvimento, a criança também pode fazer otites de repetição. Eu já peguei caso no consultório de criança chegar para mim com uma queixa de atraso de linguagem e quando eu fui fazer a otoscopia, ela estava arranhada de cerume. Aí eu caminhei para o otorrino, o otorrino fez uma lavagem e a criança voltou a escutar normalmente. Então precisa de uma avaliação a fundo. Às vezes pode ser um problema grave, grande, mas às vezes pode ser uma coisa bem simples. Caramba, eu não sabia disso tudo. Menina, quanta coisa! É muita coisa. Isso são as alterações orgânicas. Aí a gente passa, aí eu converso com essa mãe, essa criança, como é a maneira de se alimentar dela? Ela ainda chupa chupeta? Ela mama mamadeira? Como é que é a alimentação dela? Eu faço uma avaliação também estrutural, né, dos órgãos fonoarticulatórios, que é a avaliação do frênulo lingual. Porque tem crianças que fazem o teste da linguinha no hospital, às vezes, sim, passa, porque não tem alteração nenhuma, tem mobilidade de língua, mas depois, no decorrer do desenvolvimento, essa criança acaba apresentando um frênulo mais curto, né? É o chamado língua presa. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, né, estrutural para saber se essa criança tem essa língua presa, que o pessoal fala, né? Mas é chamada a alteração do frênulo lingual. Né? A gente tem que encaminhar para o cirurgião geral para fazer a frenectomia, que é aquele cortezinho, ou até para o odontopediatra também, que os dentistas também são habilitados a fazer aquele cortezinho embaixo da língua
e depois tudo fica resolvido. Faz terapia para adaptação, né? Porque aí a língua vai ter que ter a mobilidade e aí depois fica tudo resolvido. Então, tipo assim, tem que avaliar. Tem que avaliar. Menina, eu não sabia disso tudo. Como que Então, isso interfere? exatamente. Aí eu fui anotando aqui, né, algumas coisinhas. E uma coisa que eu queria ressaltar, que foi a primeira coisa que a Renata falou, que é a respeito da ansiedade, né? Às vezes, o principal, um fator que atrapalha muito é a questão da ansiedade. Porque muitas das vezes, os pais ansiosos acabam não observando aquilo que às vezes é algo óbvio. Por exemplo, esse exemplo que a Renata trouxe de que era a cera, né? O acúmulo de cera ali. Talvez se a mãe tivesse pensado em outras questões, ela poderia ter observado isso melhor. Mas por quê? Muitas das vezes, nós, enquanto seres humanos, nós sempre pensamos no pior. Sim. Muitas das vezes a gente já com muita informação na internet, com o avanço de casos de autismo e de tantas outras síndromes, as pessoas já pensam, não, será que meu filho? E acaba que não observa aquilo que vem de lá. Eu acho que assim, antes da gente pensar em qualquer situação, a gente primeiro avalia o orgânico. Então foi o que a Renata vem trazendo aqui. É o óbvio, né? Às vezes o óbvio faz a diferença, né? Sim, sim. E o que acontece? Caramba. Às vezes essa criança, Dani, eu tenho muitos relatos, né, que a criança, ela às vezes ela aponta o que ela quer. Ela aponta. Se ela quer, ela aponta. E a mãe às vezes vai lá, pega e dá. Então, esse é um ato que eu passo para as mães dos meus pacientes, por favor, não façam isso. Por quê? A criança apontar, a mãe pegar e entregar, ele não vai desenvolver a linguagem. Por quê? Porque falar é um processo muito complexo. Falar exige raciocínio, audição, processamento, respiração, fonação. Então, a criança não vai querer gastar isso tudo. Ela já tem o que ela quer, então para ela é muito mais fácil apontar. Então, o que a gente sempre conversa no consultório com as mamães? Mãe, seu filho, que elas chegam bem assustadas, né? Ah, Renata, meu filho aponta. Ele não fala. Mãe, você vai estimular ele. Você vai falar assim, o que você quer? Qual é o nome disso daqui? A mamãe vai pegar para você, entendeu? E estimular a criança. Porque hoje em dia, a criança fica muito focada na tela. Né? É a tela. E a tela não estimula cérebro nenhum. Se eu tô ali numa tela, tá eu e a tela. E a fala, para ocorrer, ela tem que ter outra pessoa. Tem que ter o diálogo. Tem que ter o diálogo, você tem que se expressar, alguém te entender para te responder. E com a tela, a criança fica ali focada e não vai ter desenvolvimento nenhum. Então, assim, muita tela, pouco desenvolvimento de fala. Eu acho que tudo precisa ser dosado, né? No consultório eu falo, mãe, diminui o tempo de tela. Diminui, porque senão a criança não vai ter um desenvolvimento. Ela vai se acomodar na tela, porque é legal, porque é colorido, porque faz barulho, chama atenção. Ah, Renata, mas os vídeos são educativos. Sim, concordo. Mas tudo dentro do seu limite, né? Eu costumo falar com os pais o seguinte... Pai, mãe, vocês são pai e mãe, não são terapeutas. Deixa a terapia para nós profissionais. Em casa, estimule seu filho de outra forma. Como? Não é você ficar em um celular e a criança no outro. Não é isso. Tem que haver essa troca. O bebê, desde quando ele tem os seus 6, 8 meses, né, que ele já começa, quando ele olha para a mãe, ele já tem uma expressão diferente. É verdade. Quando ele começa a balbuciar, que ele faz aquele balbuciando, e a mãe olha para ele sorrir, ele já codifica que ele tá chamando a atenção dela. Ele guarda um sorriso e toda vez que ele querer a atenção dela, ele vai olhar e vai sorrir e vai balbuciar. Então, a linguagem, a fala é uma troca. Não é eu e a tela. Tá? Então, isso eu converso muito com as mães. Tem que haver essa troca. Interagir em casa. Existe, Cíntia, vários momentos de interação entre a mãe
e a criança em casa, né? Por exemplo, na hora do banho, vamos tomar banho, vamos lavar o pé. Cadê o pé? Fala o pé pra mamãe, mostra o pé pra ele, né? Cadê a cabeça? Coloca a mão na cabeça. Quantos aninhos você tem? Cadê os dedinhos? Vamos mostrar. Então, todos os momentos é momento de estimulação de linguagem, né? Se você vai, eu converso muito com as mamães assim, ó, é dia de terapia, vem estimulando o caminho da terapia, né? Vem contando a história do caminho, ó, agora nós vamos entrar no carro, vamos passar pela rua que tem árvores, olha as árvores. Então, hoje em dia, tudo que nós temos ao nosso redor é para ajudar mesmo na estimulação. Não precisa ficar preso a uma tela, que no final não vai ter desenvolvimento de neuroplasticidade quase nenhum. A criança vai ficar focada ali e isso não vai ser legal. E o meu maior... Teve uma pergunta. Existe um período ideal para começar a caminhar? A caminhar? Existe um então, período. Sim. A caminhar no processo da fala, né? Creio eu que ela tá... quem que é a pessoa? É um Instagram. Arraial Extremo. Tá, vamos lá. É uma empresa lá de Arraial, de turismo. Sejam bem-vindos. Sim, sim. Então, o que acontece? Existem os marcos do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, a criança é uma escada que ela tem que ir subindo. Isso, ela botou ali, ó, o processo da fala. O processo da fala, correto. Então, é uma escada que a criança tem que ir subindo, né? E, por exemplo, um bebê de 1 a 3 meses, ele comunica basicamente pelo olhar, né? E isso vai evoluindo. Com 8 meses, a criança já começa a interagir melhor. 9 meses, ela já joga um objeto no chão para chamar a sua atenção. Aí a mãe vai lá, pega e dá para ela vai lá, joga de novo. Isso é uma forma de comunicação também. Ela está querendo se expressar, está querendo se comunicar. De acordo com os marcos do desenvolvimento, com 1 ano de idade, o bebê ele já tem que falar algumas coisas. Algumas coisas assim, papá, mamã, uau, uau. Ele já tem que apontar, bater palmas. Isso falando assim, de padrão normal. Renata, Sim. Meu filho tem 1 ano e 6 meses e não faz isso, é anormal. Calma, às vezes é o tempo dele, mas vamos observar. Não podemos também deixar de lado, mas também vamos prestar atenção. Então, quando a criança já tem 2 anos, ela já consegue falar, pronunciar palavras curtas, tipo mamãe, papai. Às vezes quer pedir água, ou aqua, ou aba. Não importa, ela está tentando, ela vai conseguir. Sim. Então, o que eu converso com as mães? Nunca corrige a criança, né? Tem mãe que olha para a criança e repreende. Não é aqua, é água. Não é assim. Você vai olhar e vai falar, é água, meu filho, que você quer? É água, minha filha. A mãe vai pegar a água para você. Vai repetir corretamente, mas não vai chamar atenção para poder causar um constrangimento. Exatamente. Porque se a criança, nesse momento, ela for muito cobrada e oprimida por isso, ela vai dar uma travada nesse processo de desenvolvimento da linguagem. Então, tem que ter um jogo de paciência, repetir a palavra correta, gesticular bem na hora de falar. Meu filho, é água que você quer? A mamãe vai pegar água para você, para poder ele entender. Aí ele vai repetir, água, mamãe. A você, sim, filho, água. Entendeu? Não pode, porque essa colocação dos fonemas vai vir com o tempo. Não é agora, ainda é muito cedo para ele falar um fonema, que é um fonema mais difícil de estar ainda no seu padrão de desenvolvimento, tá? Mas espero que por 2 anos a criança já fale umas palavras. Com 2 anos e meio ela já começa a montar frases curtas. Porta, abre porta. Mamãe, vem cá. Sim. Mas isso depende de cada criança, entendeu? Cada um, eu costumo atender às vezes mãe com irmãos. Aí, como o primeiro filho teve um desenvolvimento de uma forma, elas querem que o segundo também. Mas não é assim que funciona. Cada filho é um filho, cada desenvolvimento é um desenvolvimento. Exatamente, né? Exatamente. A Arraial Extremo colocou um joinha ali que foi respondido a pergunta. Então tá ok. Eu vou começar aqui um pouquinho, colocar um comparativo aqui na questão do que a Renata falou. Então vamos lá. Facilitar demais para a criança atrapalha. Então precisa criar
meios onde você faz, nós precisamos trocar esse verbo, o facilitar por estimular, né? Nós precisamos provocar, mas não dar pronto, porque senão a criança se acomoda e não vê necessidade, não dá função à fala, né? Uso das telas em excesso, que é algo que acontece muito, né? E aí, assim, trazendo um comentário do nosso dia a dia, a gente sabe que às vezes na correria, eu vou tomar um banho, eu tô fazendo uma comida, é muito mais fácil colocar a criança lá na frente da tela para poder fazer as coisas. A gente tá falando aqui de vida real, a gente sabe que no dia a dia é assim, mas assim, o máximo que você conseguir não deixar essa criança frente dessa tela e trazê-la para o seu dia a dia. Ontem na live eu falava muito dessa questão de você trazer a criança para que ela se sinta parte daquele contexto. Ou seja, vai dar trabalho, mas se você está na cozinha, dá uma panela, dá um pote para ela, deixa ela ir brincando ali, interagindo. É melhor que ela interaja com um objeto e que daquele objeto ela já torne aquela questão lúdica e vá brincando, do que ela ficar presa a uma tela. Ah, é bonitinha, colorida, ela fala, quando ela assiste ali ela fala, mas não é a mesma coisa. Precisa do outro para estar dialogando, né? Tornar essa criança participativa, ativa, tá? Aí eu coloquei assim, mais tela, menos fala, mais estímulo, mais contato. Certo? Fizeram um comentário aqui, quando a criança falava no início e depois parou de falar e passou a apontar tudo que quer. Foi o que aconteceu com o meu. Até 1 ano, Gabriel falava papá, mamã, vovó, aica, irmão e baby. Ele falava até bem, falava bastante. E depois de 1 ano, do nada, ele parou de falar completamente. E depois começou a balbuciar e eu não entendi o que ele estava falando, eu achava estranho, né? E foi quando eu comecei a observar essa diferença. Mas responde a mamãe aí a pergunta. Sim. Normalmente isso é o quê? Então, Pode ser, né? Pode ser. Então, aí é um fator preocupante, porque essa criança ainda ela está na fase do desenvolvimento da linguagem. Então, é um fator que tem que ser observado com mais cuidado, com mais a fundo, tem que ser feita uma avaliação, sim. Conforme eu te falei no início, pode ser várias coisas, pode ser várias alterações, pode ser alteração de sistema nervoso central, pode ser uma patologia, ou até mesmo um autismo, né, Cíntia, de 1 grau. Sim, pode ser qualquer coisa. Então, essa criança, ela tem que passar por uma avaliação mais a funda. Ou até mesmo e essa avaliação é feita com você, você encaminha para alguma outra especialidade? Então, atraso de linguagem é com a fonoaudiologia, né? Nós, fonoaudiólogas que fazemos esse tipo de avaliação. É com a gente, sim. Eu perguntei por quê? Porque já é um caminho, né? Para saber qual profissional procurar. Qual profissional. Sim. Então, aí a fono vai avaliar para ver se tem necessidade dessa criança ser encaminhada para outros profissionais. Às vezes, por exemplo, se ela tiver que passar por um processo de um exame audiológico, se for uma perca auditiva, ela tem que ser encaminhada, né? Se for um problema de alteração de freno, né? Ela tem que ser encaminhada para fazer a frenectomia. E assim por diante. E também ela precisa passar por outros profissionais, assim diagnosticada até pelo neurologista, para fechar esse laudo, diagnóstico, mediante aos exames, e depois essa criança passar por um processo de terapia com os profissionais. Aí entra a neuropsicopedagogia, a psicologia, se for necessário também a gente encaminha, a fono, o psicólogo também é muito importante porque a gestação, a mãe prepara o seu corpo para receber um filho perfeito, né? Sim. Então, quando a mãe se dá com o momento que ela tem uma criança que tem uma alteração, é como se o seu castelo caísse. A mãe fica desapontada. Então, essa mãe, ela precisa de um cuidado, ela precisa passar pela psicóloga, né? Pelos profissionais que venham dar esse amparo a ela. Renata,
eu já vi também crianças que não têm problema nenhum, né, assim, aparentemente, mas que falam erradinho, ou fala meio fanho, ou tem dificuldade na aprendizagem da fala. Isso é interligado a algum problema ou não? Tem um tratamento à parte para isso? Eu não sei se eu soube explicar bem. Sim, não, eu entendi, Dani, eu entendi a sua pergunta. Crianças já maiores, né? Isso. 5, 6, 7 anos. Crianças que já passaram pela escala do marco do desenvolvimento da linguagem. É como se ela ainda fosse... Como se ela não fala igual neném. Né? Isso. Então, isso que acontece foi porque ela não teve um bom diagnóstico lá atrás, na sua infância. Sim. Então, quando não diagnosticado essa alteração, essa criança ela vai apresentar alterações pertinentes na fase, né, de maior idade. Então, o que pode ser isso? Isso pode ser uma alteração de músculos intraoral, e pode ser uma série de coisas. Pode ser alteração na arcada dentária, pode ser alteração no frênulo lingual. Pode ser também o que acontece. Existe a linguagem coloquial. Eu estava até conversando com a Cíntia, né, Cíntia, né? A gente pode falar aqui antes de começar a live. Dependendo do lugar do Brasil, as pessoas têm a mania de falar errado. Certo? Até nós mesmos, até eu, quando eu não me policio, às vezes a gente faz uma troca de um fonema. Mas por quê? Porque nós crescemos ouvindo os nossos pais falarem assim. Porque cada lugar tem o seu jeito, tem a sua linguagem coloquial implantada. Então, essa criança, às vezes, ela não tem nada. Às vezes, foi só porque ela cresceu ouvindo alguém falar dessa forma, então ela vai repetir do mesmo jeito. Isso aí. Ou às vezes pode ser... Sim, ou às vezes pode ser outros problemas mais relevantes, mais sérios, né, que tem que ser tratados. Tá, eu vou fazer os comentários aqui, olha. Deixa eu tentar voltar aqui. A Silva Fonseca colocou assim: o estímulo é muito importante. Depois de muitos estímulos, hoje o meu filho, que é autista, foi ao banheiro sozinho. Ah, que lindo. Lindo. Isso daí é questão de moldar o comportamento, né? Sim. O estímulo sempre... A gente nunca pode desanimar. Às vezes a gente tenta 1, 2, 3, um mês... Ai, não tá dando certo. Uma hora ele solta. Sim. Uma hora começa a acontecer. Então, assim, é ser persistente. Não pode desanimar. Estamos felizes. Sim. Parabéns por essa vitória. É linda, estimula, faz festa, principalmente pro autista. Quando a gente vai trabalhar com o autista ele precisa que a gente faça muito, é sempre no muito, sabe? Então, assim, foi no banheiro, que bom, isso aí, você conseguiu. E aí, manter. É normal que talvez daqui a pouco ele não vá, que deu uma oscilada, mas não desista, porque daqui a pouco ele já vai entender certinho, moldado, e vai começar a ir corriqueiramente, sozinho, tranquilo. A Deise Menezes, ela colocou assim uma pergunta para você, Renata. Meninas, e quando a criança não é autista, nem tem problemas neurológicos, mas só agora com 5 anos que a criança começou a falar, porém é uma criança bem agitada. Qual a opinião? Então, a pergunta é importante. Eu gostei dessa pergunta. Interessante. O que acontece? Houve um atraso do desenvolvimento da linguagem. Sim. Esse que foi ao banheiro, sim, foi o Benjamin, nosso paciente, sim, afiliado da Renata. Lindo! Hoje pela manhã, hoje ela me falou que ele conseguiu ir ao banheiro. Tá vendo? Isso com o quê? Quantas sessões de terapia? Ele tá aqui comigo tem 2 para 3 semanas, 4, 5 sessões. Tá vendo? O comportamento dele já tá ficando bem melhor, bem mais moldado. Muito bom, muito bom. Aí nessa hora que tem que haver esse agradecimento para a criança, para ela perceber, né, que foi bem, que foi bom, uma recompensa. Ai, que legal, agora, né, a mamãe vai interagir com você, vamos de novo. Tem que acontecer essa troca, né? Verdade. Vamos voltar lá. Vamos voltar na Deise. A Deise, que a criança é agitada, né? Sim. Tem 5 anos.
que a criança começou a falar, porém uma criança bem agitada. Qual a opinião? Ela teve dificuldade para falar, se pode ser algum problema. Não tem problema neurológico, nem é autista. Sim, então, houve um atraso da linguagem, certo? Essa criança com 5 anos, para ela começar a falar, mas será que ela falava, emitia algum som antes, tentava se expressar antes de alguma forma? Precisa ser feita uma avaliação a fundo para saber o que aconteceu. Será que essa criança já passou pelo neurologista, já fez uma série de exames, né? E é o que eu sempre falo, Cíntia, uma patologia, né, nunca vem sozinha. Sim. Ela falou ali que a criança é agitada. Opa, olha, a gente já abre outro leque para outra conversa. Exatamente. Né, Cíntia? Uma patologia nunca vem sozinha. Seria um TDAH? Um TDAH, uma comorbidade, Sim, né? sim. Então é algo que precisa ser avaliado. Precisa investigar. E ser investigado, porque é um caso atípico. Uma criança com 5 anos desenvolver a fala está um pouco atrasado, sim, um pouco muito atrasado. Tem que ser avaliado, mais a fundo, sim. Pode ter outras comorbidades aí que ninguém ainda conseguiu diagnosticar. Localizar. Exatamente. Às vezes o meu olhar clínico como fonoaudióloga não vê alguma coisa que o olhar da Cíntia como neuropsicopedagoga consegue ver. Olha, ela colocou que ele já fez ressonância. Já fez Acompanhamento com neuro. acompanhamento com neuro. Não deu nada. Não deu nada, né? Então, eu vou entrar, deixa eu só ver se eu tô errada, vocês vão me corrigir. Quando eu comecei a levar Gabriel, uma das coisas que o neuro falou comigo, eu fui em vários neuros, né? Era o seguinte, tem determinados problemas, né? Ele estava falando na linguagem que eu fosse entender, que não aparecem em exames assim, como ressonância, como raio-x, que teria que fazer o quê? Um exame de genética, uma coisa mais que fosse mais no DNA e ele poderia ver. Aí ele estava me explicando. Só que é um valor muito alto, que nem sempre dá essa alteração, e que só acompanhando com outros especialistas para desenvolver essa criança. Porque se ela tem problema ou não, o acompanhamento com neuro, com psicopedagogo, fono, tem que existir. Independente, para a criança se desenvolver. Se no caminho aparecer alguma coisa, ele já está em tratamento. Ele sempre falava comigo, olha mãe, não é porque não deu nada que você não vai procurar uma fono, um fisioterapeuta, um psicopedagogo. Você pode trabalhar com ele, ele pode ser uma criança sadia, mas hoje ele precisa desse acompanhamento. Vamos viver o hoje, não vamos pensar no problema. E isso me tranquilizou, porque ele falava assim, com problema ou não, esse é o caminho. É com fono, é com psicopedagogo. E aí eu falei assim, tá, independente então de problema, eu vou começar a tratar. E foi o que deu certo. Porque se eu estivesse esperando um diagnóstico, um exame apontar, eu não ia ter esse exame apontando e ele ia ficar mais atrasado. Posso estar errado, vocês me corrijam aí. Tá certíssima, Dani. O que acontece? O geneticista, né, os exames genéticos, eles apontam mais doenças sindrômicas, vamos dizer assim. Sim. Eles têm uma resposta maior para isso, certo? Eu não esperava que você fizesse essa pergunta, mas já que você entrou, a gente vai entrar no contexto. Existe até um teste chamado o teste da bochechinha. É um teste novo, que na hora da maternidade identifica doenças de alterações genéticas também. Caramba! Então, vamos pensar de uma forma. Antigamente, há 1000 anos-luz atrás, nós não tínhamos esses recursos de ressonância, tomografia. Então, se avaliava o paciente pela clínica, a clínica do paciente, a observação comportamental desse paciente, né? Era avaliação clínica. Então, na medicina até é dito que a clínica é soberana. Nós vamos ter que nos basear, certas vezes, porque o paciente está apresentando para você. Certo? Sim. Às vezes eu tenho pacientes, eu também trabalho com idosos, né? Alguns são poucos, mas às vezes eu olho uma tomografia, uma ressonância que não bate com a clínica do paciente. O paciente me dá uma resposta muito melhor do que está ali no exame, entendeu? Aí a gente começa a trabalhar a neuroplasticidade. E principalmente nessa fase do desenvolvimento da linguagem, você fez super correto. Senão você ia perder a melhor fase do desenvolvimento do seu filho. Talvez hoje ele não ia estar dando esse retorno maravilhoso que ele está dando para você. Verdade. Entendeu? Então nunca se basear em exames. Fiz exame, não deu nada, mas vamos continuar observando.
Ah, Renata, levei no pediatra, o pediatra falou que tá tudo normal. Mas ele não fala, ele não olha nos meus olhos. Se eu chego no aniversário de 1 ano com ele, ele vê aquele monte de luz, ele chora, ele quer vir pro meu colo, ele quer sair correndo. Será que isso tá normal? Né? Vamos pegar uma criança normal e vamos relacionar. Se tá normal, se não tá, vamos olhar os marcos do desenvolvimento da linguagem para ver se está dentro do padrão, dos parâmetros, né? Vamos pedir uma avaliação da neuropsicopedagogia, vamos encaminhar para o psicólogo. Às vezes essa criança, por exemplo, esse exemplo que ela deu aí, de 5 anos, como é que é o contexto familiar dessa criança? Será que é uma criança que fica na tela o tempo inteiro? Se fica, ela não vai querer falar. Será que tudo que ela tem, se ela quer um objeto, ela tem? Será que é tudo muito fácil? Então ela não vai conseguir, ela não vai sair da zona de conforto dela. Então existem vários contextos que tem que ser avaliado. Eu costumo falar no consultório que quando eu recebo alguma criança com alteração de linguagem, não é só uma boca que não fala, existe uma história por trás disso. Existe uma família, existe um relacionamento. Como é que essa criança, ela tem amigo, ela brinca com os primos, ela interage? Como é que é a relação dos pais mediante essa criança? É uma casa que ninguém fala com ninguém, a criança fica num canto? É uma casa que a mãe sai para trabalhar e essa criança fica com a babá, com a cuidadora na creche e fica lá no cantinho sem ser estimulada? Então são imensos fatores que tem que ser avaliados. Sim, você falou no início... Você falou no início, acho que muita gente não acompanhou, sobre também a parte da orelhinha, da otite, da cera, que às vezes também é isso que está atrapalhando a audição, a comunicação da criança, e eu não sabia disso, então eu fiquei bem perplexa com isso mesmo. Sim. Eu já peguei crianças que fazem natação e chegou para mim com atraso de linguagem, porque a audição você ouve, processa e responde. Então, se existe uma perda auditiva em algum nível, essa criança não vai processar, ela não vai ouvir e não vai conseguir processar para te responder. Isso acontece. Exatamente. E também, aí agora, do lado mais pedagógico, essa criança com 5 anos, dentro dos marcos, ela teria que estar no 3º período, Jardim 3, cada lugar tem uma nomenclatura. E ela já está iniciando uma questão de leitura, né? Escrita, leitura, já está no nível pré-silábico, ela já está caminhando. Então, se ela não fala, como que está a aprendizagem dessa criança? Por exemplo, se essa criança de 5 anos, ela teria que estar na escola. E na escola, como é a comunicação dela com os amigos? Né? Então, uma coisa puxa a outra. É tudo entrelaçado. Nós somos um só. Como a Renata falou, ela não vai avaliar apenas uma boca. Quando chega lá, ó, falou ou não falou. E eu também. Eu não vou apenas ver se essa criança, ela não está aprendendo. Mas por que ela não está aprendendo? Então, assim, a Deise, né, que levantou essa problemática aqui pra gente. Eu acho válido. E uma coisa que eu queria fazer também, uma pequena observação é o seguinte. Muitas das vezes, existem alguns profissionais que ainda não se atualizaram e que ainda não estão preparados para esse novo que vem. Nós hoje temos muitas crianças que apresentam atrasos, muitas síndromes aparecendo, né? Muitos transtornos aparecendo, e às vezes aquele médico, ele não se atualiza. Então você precisa também saber em qual profissional você está levando, né? Porque às vezes tem profissionais que realmente, como falou, tem questões que não vão dar em exame, não vão, transtornos de aprendizagem, transtornos neurológicos, eles não apontam em exame. Sim, como que vamos descobrir então? A gente vai descobrir com a equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? Se o sintoma principal é a questão da fala, que não está aparecendo, é o mais gritante, o primeiro passo é procurar uma fono. Vamos na fono. A fono vai fazer toda aquela avaliação, vai pedir os exames necessários. Se você já tem os exames, ela vai estar observando. Agora eu quero que você vá a uma psicopedagoga. Agora eu quero que você vá a uma psicóloga. Sim. Quem sabe essa criança não sofreu um trauma e por isso ela não fala? É algo também emocional. Sim. Então, esse primeiro passo foi até interessante, sim, que você falou. Esse primeiro passo de a criança não está falando, eu vou procurar a fono. Eu curso, né? Eu faço pós-graduação em neurociências lá em Itaperuna. E na minha turma tem um médico, um neurologista. E a gente troca muita ideia em conjunto. Eu tenho psicólogo, não sei se o pessoal está aí me assistindo aí.
as minhas amigas de lá, neuropsicopedagogas, tem a doutora Laila também, que é a neuropediatra de lá, e a gente troca muito. Ah, eu amo a doutora Laila. Ah, sim, ela é maravilhosa. É a pediatra de Gabriel. Que linda! Somos amigas de turma, fazemos pós junto. Então, o que acontece? Esse relato, a gente tem essa troca lá na sala de aula, porque é o que a Cíntia falou, o profissional ele tem que estar sempre buscando, sempre estudando, sempre se atualizando. E às vezes eles relatam o seguinte, que a criança chega para eles de primeira. A mãe acha que tem alguma alteração e já vai direto para o neuro. Só que o neuro ele vai olhar, com certeza vai fechar o diagnóstico, mas quem faz o processo terapêutico são os outros profissionais. Aí entra a fono, a psicopedagoga, né? A neuropsicopedagoga, a psicóloga, enfim. Aí que entra essa interação da equipe multidisciplinar. E foi o que eu sempre falo com a Cíntia, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, porque a gente consegue ver, né, Cíntia, conforme a Érica, né, que é a mãe do Benjamin, a gente consegue ver a evolução do paciente de uma maneira melhor, né? Igual eu, no caso. Como mãe, eu faço pedagogia. Eu faço pedagogia. E aí, eu como mãe, eu já tenho outro olhar na pedagogia. Não sei se é por ser mãe de autista, eu já me inclinei mais para me especializar mais na inclusão, né? Nessa parte de inclusão da criança. Então, eu observo tudo, eu falo sobre dentro de uma sala de aula, o que a gente tem que observar, a forma de agir, ensinar o todo, não ensinar e deixar aquele separado porque ele não aprende, porque ele é burro, porque às vezes a criança não faz, e gente, tem que ter, acho que é muito importante falar isso. Aí você fala assim, meu filho não tem trauma, né? A mãe fala, meu filho não tem trauma, nunca aconteceu nada, mas se ele falar uma coisa errada, você é um burro. Você é burro, você não aprende nunca. Isso é uma forma de você traumatizar seu filho. Porque o pai e a mãe é onde ele tem que ter o amparo, né? Tem que ter o ensinamento. Então, se a mãe grita, ou se o pai grita que é burro, que não aprende isso, aquilo, ele vai se limitar, vai nascer uma crença limitante nele que ele não vai aprender porque ele é burro. Então, isso pode ser na fala, isso pode ser no estudo, isso pode ser em várias áreas, no relacionamento com outro. Né? Se vê um pai brigando com outro filho, ele reage, então ele já fica com temor de ser com ele depois. Ou se vê os pais brigando, ele já acha que vai gritar com ele também se ele errar. E aí a criança tem que ter a oportunidade de errar. Ela tem que ter essa fase do erro para aprender, é tudo uma escada. E os pais não entendem, às vezes, essa deficiência, essa limitação, e começam a acusar o filho e cria um trauma na criança. É verdade. Entendeu? Então pode ser isso, a criança às vezes não fala porque tem medo de falar errado também. Sim, é a chamada cobrança, né? Foi no início da nossa conversa. São os pais que acabam cobrando demais da criança e acabam oprimindo a criança justamente na hora que ela vai desenvolver a linguagem. Exatamente. Não, eu citei porque às vezes a pessoa fala assim, mas meu filho não tem trauma. Acha que trauma é uma coisa, né, muito grande. Mas às vezes o trauma é algo pequeno para eles. Você está falando o quê? A hora? Dá uma olhadinha. Falta 15 minutos para a gente encerrar. Se alguém tiver pergunta, gente, aproveita e pode falar. Tem perguntas. Quando tiver faltando 5, você me avisa, porque eu quero falar para as meninas que estão aqui com a gente sobre o e-book. Eu prefiro que você fale agora do e-book e continue, porque pode ser que encerre e você não fale. Então tá bom, porque eu tenho uma promoção legal para as meninas que estão aqui com a gente. Então, meninas, vocês que são mães, até profissionais mesmo, né, que estão estudando de pedagogia, meninos aí que são de outras áreas, preparei um e-book e ele tá super legal, super interessante, com alguns temas, é um guia prático, né? É um guia prático, aprendendo brincando, são brincadeiras. Então, ali dentro desse e-book, o que você vai encontrar? Você vai encontrar conteúdos sobre a diferença de jogos e brincadeiras, porque às vezes a gente olha e pensa, é tudo uma coisa só, mas não. O jogo, a diferença do jogo, da brincadeira. E uma coisa que é muito importante para tudo isso que nós estamos falando aqui, a questão da ludicidade. Como eu, mãe, vou estimular o meu filho a falar? Como eu vou estimular ele a fazer alguma coisa? Ele tem dificuldade e eu não sei como lidar com isso. Então, nesse e-book, tem passo a passo
10 são 10 brincadeiras ou jogos que vocês vão descobrir ao fazer a leitura, vocês vão descobrir essa diferença. E aí eu falo sobre essa questão que a Renata falou sobre os eletrônicos, né? Onde que esses eletrônicos, eles atrasam a criança, então pra gente caminhar. Então assim, tá muito legal o material. Eu tenho certeza que vocês adquirindo, vocês vão gostar muito, porque foi feito com muito carinho, com uma linguagem muito clara, muito simples, voltada realmente para vocês, para que vocês possam entender e possam colocar em prática. Tá? Uma questão assim, onde eu abordo também a questão emocional, como você vai educar o seu filho, para o que você prepara essa criança, né? Qual o objetivo que você tem, quais são os valores, preço, qual a diferença entre valor e preço? O que é preço? Qual o preço que eu quero pagar? Qual o valor que eu quero passar? Quais são as medidas, né? Então, tudo isso tem lá no e-book. E esse e-book está custando apenas R$19,90. Apenas R$19,90. Então, você pode, acabando a live, você pode ir lá me mandar um direct, falar assim, Cíntia, eu quero o e-book, eu estava lá na live. Esse valor é para vocês que estão aqui, ou para as meninas aí dos ateliês, as meninas que estudam com a Dani, enfim, as pessoas que estão mais próximas, vocês entram em contato e falam, Cíntia, eu assisti lá na live, ou então a Dani me indicou, ou a Renata, eu trabalho com a Renata, ela me Aproveitar a quarentena, né? Isso aí, para estar adquirindo, porque vai ser muito legal. E aí, você adquirindo esse e-book, eu me coloco à disposição para tirar alguma dúvida que você quiser, tá? Tudo assim. E aí, meninas, esse e-book, como que vocês vão adquirir? Vocês entram em contato comigo que eu envio tudo para vocês. Pode ser super facilitado, R$19,90, mas se você quiser passar o cartão, eu te envio um link. De casa mesmo, você passa o seu cartão daí onde você tá. Se você quiser fazer uma transferência bancária, um depósito, você pode fazer. Enfim, não tem o porquê de você não adquirir esse e-book. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí, como mãe, te ajudar a ser lúdica, né, com as crianças. Ó, a Deise tá perguntando onde vocês estão atendendo. Eu sei que vocês estão atendendo em 2 lugares, né? Em 2 lugares, Então, nós estamos atendendo na Estímulo Clínica, né? Que nós fazemos a parceria lá. A Estímulo, ela que é no centro e tem Guarulhos. Isso. Ela fica no edifício Cidade de Campos, lá no centro, em frente à Praça São Salvador, localizada no 3º andar, na sala 301, tá? E sendo que diante dessa pandemia, que nós não podemos ficar parados, né? Diante de toda a provação, Deus vai lá e nos dá uma oportunidade. E aí eu comecei a atender muitas crianças aqui em Guarulhos. Então nós temos também a unidade aqui de Guarulhos, tá? Que fica aqui próximo do Posto Novo Mundo. Depende muito da localização. Pela BR, você é próximo do Posto Novo Mundo. Pela José Carlos Pereira Pinto, que é a estrada do HGG ali, é próxima à delegacia. Então vai de acordo com a sua localização. E a Renata está aqui também. Tendo paciência, ela está aqui com a gente, porque aqui a gente está no início. Mas a gente está atendendo aqui. E temos uma caminhada, né, Renata? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação também, não só como fonoaudióloga, mas a questão também hospitalar. Sim. Eu sou fonoaudióloga, né? Sou formada há 1 ano e faço pós em neuro, né? Já falei para vocês. Só que antes disso eu sou técnica de enfermagem há 10 anos. Já trabalhei com crianças, já trabalhei em maternidade particular da cidade, já trabalhei em UTI. Então, assim, eu fui buscando conhecimento, fui estudando e ainda estou estudando, né? A gente tem que sempre estar se atualizando. Se atualizando. Para poder conseguir entender o paciente de uma forma global, né? De uma forma geral. Exatamente. E assim, eu tenho muito orgulho assim, de ver a trajetória da Renata e de ver o Eu também. E de ver o Obrigada. Assim eu acabo chorando. E de ver o quanto ela se dedica a isso. Eu falo muito com ela na hora, no momento da live, ela fala, mas como vai ser? Eu falei, vai ser tudo aquilo que você já sabe, porque por mais que a Renata, como fonoaudióloga, ela esteja formada em apenas 1 ano, ela tem uma vasta, assim, aprendizagem, tem um domínio muito grande.
porque ela aprendeu na prática, né? Sim. Na prática. Sim. Então, assim, eu confio na Renata de olhos fechados. Obrigada pela confiança. Porque é uma profissional excelente, excelente mesmo. Eu sou muito grata a Deus por nós termos nos reencontrado. É verdade. Porque Não, nós três, né? nós três nos reencontramos. Nós três, né, Nós Dani? três, exatamente. Aqui, se nós formos colocar nós três aqui, nós conhecemos aqui desde a infância. Desde pequeno. Não, eu conheço vocês desde pequenininha, né? Eu sou a coroinha daqui. Dani é mais velha. E aí, todas nós fomos tendo a nossa trajetória, cada uma para um lado, e chega um momento na nossa vida onde Deus coloca nossos caminhos de volta, né? Assim, e tem propósito, né? Tem um propósito com isso. E um desses propósitos eu tenho certeza que está se cumprindo hoje, que é a questão de estarmos aqui compartilhando os nossos conhecimentos com vocês, passando um pouquinho daquilo que a gente sabe, tirando as dúvidas e realmente nos colocando à disposição. Aqui, a Deise está falando que eu estudei com ela. E a Dani que eu fui a É Deise de Débora, de Denise ali de cima. Deise. Ah, sim. Deise que mora mais pra cima da sua mãe. Sim. Isso. Nós estudamos Agora eu tô conseguindo ver. Exatamente. Cíntia, quando que vamos marcar também, além de outras lives, com a nutricionista? Exatamente. É importante, Cíntia, a avaliação da nutricionista, né? Principalmente com os pacientes de autismo, né, devido à parte alimentar, é muito importante. Eu encaminho muitos pacientes meus com alteração para avaliação com a nutricionista, porque é muito importante, por conta da rejeição alimentar, né? Sim, Então, tô passando essa fase. Exatamente. Acho que é por isso que você está interessada na live, Dória. Não, eu já vou marcar com Renata a sessão, porque Gabriel nunca foi numa fono. Ele só foi na Cíntia. Cíntia tá levando o tratamento todinho de Gabriel. Com a maestria. Que eu fico assim, olha, como assim, gente? Ele fez até 2 sessões com a fono, uma ano passado, uma esse ano, aí teve a pandemia. E aí eu tenho que ter esse paralelo aqui perto de mim. E aí eu falei, gente, vou mirar na Renata. É a Renata, eu gostei da explicação da Renata. Vou pegar a Renata pra mim. Obrigada. A gente está aqui para tirar qualquer dúvida. E eu deixo um recado para as mamães. Estimule seu filho. Aproveite todos os momentos para estimular a linguagem. Se vai comer no momento da mesa, põe a mesa, sente a criança na mesa, né? Interage, tira um pouquinho da tela. Reduz o tempo, vamos dosar isso, e né? nessa interação também, né? Sempre falar de igual para igual, né? Na altura ali da criança, para que a criança visualize ali, né? Articulação. A articulação, né? Sim. Sempre que for conversar, tentar se abaixar ou agachar, ficar da altura deles. Eles gostam disso, eles se sentem que nós, adultos, somos no mundo deles. Então, eles começam a interagir dessa forma. Exatamente. E tem algum exercício que a gente pode só fazer em casa, só para ensinar eles brincando? Tipo assim, carrinho, isso adianta a gente fazer esses barulhinhos? É a dúvida que eu tenho. Pois é, então, toda estimulação é válida, né, Dani? A gente tem que, assim, avaliar mais a fundo, mas eu costumo falar que exercício não é receita de bolo. Às vezes o mesmo que é pro seu filho não é pro filho da Cintia. Então tem que sim, ó, eu não sabia. Então, exercício não é receita de bolo, não. Por isso que tem que ir, porque quando você... Menina, me surpreendeu agora. Fala, eu vou sair daqui com exercício top. Quando a mamãe, ela chega no consultório, seja comigo, que sou neuropsico, seja com a Renata, o que acontece? Nós traçamos um plano de intervenção individual. Então, esse plano interventivo, ele vai para cada criança. O que eu trabalho com o Gabriel da Dani não é o que eu vou trabalhar com o filho da Renata, por exemplo. Não é assim. Cada criança tem o seu plano pronto. Exatamente, é o plano terapêutico, o plano de intervenção. E ali nós vamos observando, ali nós vamos vendo os ganhos, as percas, o que eu preciso evoluir, o que não está respondendo. Então, o trabalho de consultório
é um trabalho assim muito minucioso, é um trabalho que requer muita dedicação e é um trabalho onde você vai fazendo ali, você vai construindo com aquela criança. Não significa que o que eu faço com um eu vou fazer com todos, né? Camila colocou uma pergunta aqui. Gostaria de saber a partir de qual idade o bebê tem que começar a falar. Nós falamos lá no início da live. Sim. Tem quanto tempo aí, Dani? Olha, eu acho que agora só vai ter 5 minutos. No meu celular que tem 5 minutos só. Mas, olha só, clica no ao vivo que dá para você ver o tempo aí. Vai respondendo. É 4 e pouquinho mesmo. Então dá para Renata responder rapidinho. Então, Camila, nós falamos, tudo bem? Nós falamos lá no início que a idade, a criança já começa a balbuciar com 6, 8 meses, mas com 1 ano ela já começa a emitir algumas pequenas palavras, papá, mamã, que são chamados fonemas bilabiais, né? Ó, bilabiais, que os lábios se encostam, se encontram, né? Bola, né? Então, com 1 aninho, ela já começa a expressar, bate palma, já começa a interagir. A gente marca pelo aniversário de 1 ano, né? Bateu parabéns ou não? A gente começa já a ter essas observações, né? Bom saber, porque a comunicação não é só fala, tem outras coisas que engloba, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Caramba, que live maravilhosa. Faz a pergunta, então. Eu tenho uma pergunta. O Dani falou até sobre isso, eu acho que vai complementar a pergunta de Camila. Até quando eu posso esperar? Porque foi o que a Dani falou. Porque na outra live que eu e a Dani fizemos, nós falamos sobre a questão da intervenção precoce. Porque às vezes tem profissionais que falam assim, vamos esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E assim, claro que cada criança tem seu tempo, mas às vezes o esperar demais vai fazer com que gere um atraso. E estímulo nunca é demais. Estímulo nunca é demais. Sim. Então, assim, até que idade você acha assim, que uma mãe ela pode esperar um pouquinho? O que você acha? Então, a mãe tem que se basear assim, a criança já tem 1 aninho, já está na fase do desenvolvimento, ela ainda não fala, observar. Mas se ela observar que tem outras coisas também, que às vezes eu recebo um atraso de fala, mas já vem com outras comorbidades, conforme a gente já falou. A criança só aponta, a criança não olha nos olhos, a criança não interage. Não bate palma. Não bate palmas, então a mãe tem que observar. Eu acho assim, achou estranho? Vamos avaliar, não custa nada. Foi o que a Cíntia falou, se não for nada, graças a Deus, a gente dá alta, né? A criança vai, a mãe observa. Agora, é o que a Cíntia falou também. Eu gosto da intervenção precoce. Eu gosto dessa fase inicial, que é a fase da neuroplasticidade. É onde os neurônios estão prontos borbulhando para florescer. Então, assim, estímulo também nunca é demais, entendeu? Não vai fazer bem, mal não vai fazer melhor ainda. O máximo que pode acontecer é essa criança só expressar a linguagem de maneira melhor e antecipada. E é isso aí. E a mãe fica feliz, todo mundo fica bem. Gente, que live maravilhosa. Acho que eu vou rever a live. Eu que vou rever a live. A questão da neuroplasticidade é o nosso cérebro que vai sofrendo mudanças, são as sinapses, sabe? Olha, nós vamos nos conectando. Então, quando nós aprendemos, nós vamos assimilando, né? Nós vamos fechando ali, olha. Nós vamos criando redes. Então, quando a Renata fala de neuroplasticidade, quando a Renata fala dessa questão, é porque a criança, nesses primeiros anos, é uma esponjinha. Ela vai absorvendo tudo e ela vai criando as sinapses dela. Gente, 5 segundos. Um beijo. Obrigada. Vamos marcar outras, porque eu amei. Vai. Olá, eu me chamo Cíntia Ares, sou neuropsicopedagoga e vim hoje falar para você, mãe, pai, profissional da educação, professora, educadora, que trabalha com crianças. Vim trazer uma grande novidade. Você sabe como ser lúdico? Você sabe a diferença entre jogos e brincadeiras? Você sabe como está estimulando a sua criança em casa com materiais que você tem aí mesmo? Com coisas que você às vezes acha que não tem utilidade? Então, vim falar para vocês hoje sobre o meu e-book, o e-book Guia Prático, Brincadeiras e Aprendizagem. Nele contém tudo isso aí que eu falei com vocês e contém mais
10 brincadeiras onde eu desenvolvi para vocês estarem estimulando as crianças em casa. Então não perca tempo, adquira o e-book por apenas R$19,90. Entre em contato pelo direct que eu te passo todas as informações. Tchau, tchau!